Oi, pessoal! Vou mostrar para vocês como utilizar a planilha de recrutamento e seleção. Essa planilha ela pode ser utilizada para que vocês consigam identificar os dados de recrutamento e seleção de um ano para o outro, de um semestre para o outro, né? Entender quais são as vagas, se vocês têm mais vagas de estagiário, de CLT, se surgiram mais vagas de aumento de quadro, de substituição, por exemplo, e os custos que vocês tiveram com o processo seletivo, a quantidade de horas gastas no processo seletivo, e se o processo seletivo está sendo de uma forma assertiva, né? Se ele está sendo, tá dando resultado. Então, vamos lá. Essa planilha é editável, significa que vocês conseguem inserir informações em cada aba que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas tem algumas células que são fórmulas, e aí essas células vão estar sinalizadas em vermelho, e nessas células vocês não devem mexer e nem inserir nenhum número, nem apagar, tá? Por quê? Porque elas vão automatizar o processo para vocês. Elas vão gerar uma soma, elas vão gerar um custo, de uma forma que vocês não precisam calcular, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira aba, instruções, vocês devem preencher o valor mensal do profissional de RH e a carga horária mensal desse profissional para gerar o valor hora, né? Essa fórmula aqui que eu já tinha mostrado vai gerar o valor hora do profissional de RH. Aqui embaixo, vocês devem inserir os custos com contratação, né, com a admissão na empresa de vocês, né? Então, tem alguns exemplos aqui, e o que não se encaixar nesses exemplos, vocês conseguem colocar em outros. Temos uma fórmula aqui também, que vai gerar a somatória desses custos, tá? E vai ser utilizada também na próxima aba. Então, aqui a gente tem a segunda aba na nossa planilha, né, que é Vagas 2022. É aqui que vocês vão editar as informações do processo seletivo, né. Essa planilha, essa aba, ela se divide no primeiro semestre, as informações que vocês têm que inserir, né, os indicadores do primeiro semestre, o segundo semestre do ano, né, os indicadores do segundo semestre e os indicadores anuais, tá? Então, vamos lá. O que vocês têm que alterar nessa aba? Aqui vocês vão poder inserir as informações de abertura de vaga, de justificativa, né? Fontes de recrutamento, horas no processo. Só que tem algumas coisas que vocês têm que tomar cuidado, tá? Nesses campos aqui de data de abertura, vaga, e substituição de quem, vocês podem inserir qualquer coisa. A planilha vai aceitar qualquer informação. Então, analista administrativo, analista financeiro, substituição do fulaninho de tal. Mas aqui nesse campo justificativa, vocês vão ter apenas 3 opções. Tá vendo que tá diferente desse aqui, por exemplo? Ó, tem uma setinha ao lado, né? Então, porque aqui eu tive que bloquear para escrever somente essas 3 opções, já que a gente vai utilizar uma fórmula aqui, né, que vai contabilizar o número de aumento de quadro, o número de substituição por iniciativa do colaborador, o número de substituição por iniciativa da empresa, certo? Então, aqui vai contabilizar conforme essas células aqui. E para que a gente não tenha nenhum erro, é importante bloquear essas células, né? Porque um espaço a mais já daria erro e não conseguiria contabilizar naquela parte ali de baixo que eu mostrei para vocês, tá certo? Da mesma forma, vai acontecer em tipo de vaga, tá? Em tipo de vaga, vocês vão conseguir inserir somente CLT, estagiário, RCA, que é representante comercial, e PJ, para a gente conseguir contabilizar aqui os números de tipo de vaga, tá bom? Depois dessa parte, vocês vão ter alguns campos que vocês podem preencher livremente, né? Então, o número de pessoas participantes da seleção, as horas em seleção de grupo, as horas em entrevista, as horas em teste, horas em ligação, né? Outros procedimentos que vocês podem colocar aí, a análise de perfil, por exemplo. E aqui tem uma fórmula que vocês também não devem mexer, tá? Que vai somar todas essas horas que vocês gastaram no processo seletivo. Então, já vai entregar para vocês o resultado total, certo? Aqui vocês colocam o número de contatos, né, feitos. E aqui a gente tem as fontes de recrutamento. Nessa parte não tem nenhuma fórmula, vocês podem inserir livremente, colocar 1, 2, enfim, quantos vieram através dessas fontes. E
Depois nós chegamos na parte de custos com processo seletivo. Então, nessa parte aqui, praticamente vão ser todas fórmulas, tá? Aqui, conforme as informações que vocês colocaram na primeira aba, na aba instruções, a gente vai conseguir gerar o custo que foi tido, né, com um profissional de RH em processo seletivo, conforme as horas que vocês gastaram nesse processo, né? Os custos com integração, conforme as horas também integração, e os custos com avaliação de experiência, conforme as horas em avaliação de experiência. Porque a gente sabe que o processo de contratação, ele vai além da admissão do colaborador, né? Ele também passa aí pelos primeiros 3 meses, pelos processos que vêm nesse período. Além disso, a gente tem os custos com uniforme, crachá, exame médico, que é aquilo que vocês inseriram na primeira página também, né? E, por fim, o total gasto com cada vaga, né? Aqui a gente totaliza, então, o valor gasto em processo seletivo nesse semestre, tá bom? Depois disso, nós inserimos a data final do processo para contabilizar quantos dias vocês levaram para fechar essa vaga. Aqui também é uma fórmula, então vocês só precisam inserir a data final para gerar o número de dias que foram a média, o número de dias, né, que levaram para fechar a vaga. Nós temos aqui o campo de admissão, também vocês vão colocar o nome da pessoa, não tem nenhuma fórmula. Dia da contratação também não tem nenhuma fórmula, pode inserir. Quantidade de integrações, né, também uma. Vai ser sempre uma, provavelmente. E as horas que vocês gastaram nessa integração, que varia muito. Daí aqui, nós temos a fórmula da data de 45 dias. Então, quando vocês inserirem a data de contratação, a gente já vai essa planilha já vai gerar a data dos 45 dias de experiência dessa pessoa e a data dos 90 dias. Então, vocês vão precisar colocar ao lado só o número de horas que vocês gastaram realizando o feedback, né, de avaliação de experiência, junto com o gestor, provavelmente, ou o tempo que vocês levaram para comunicar ao gestor sobre essa avaliação de experiência, caso vocês não acompanhem, dá para preencher dessa forma também. E finaliza aqui totalizando o número de horas em processo de avaliação de experiência, tá? Essa última coluna vocês devem preencher sinalizando quem passou da experiência, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a pessoa contratada para aquela vaga de analista administrativo passou na experiência, sim, você vai colocar 1. Se ela não passou na experiência, você vai colocar 1 aqui, tá? E por fim, ao final do semestre, a gente vai conseguir contabilizar quantas pessoas contratadas passaram na experiência e quantas pessoas não passaram. Isso aqui é bem importante para a gente ter a nossa assertividade do processo seletivo depois, tá? Então, depois de preencher esses campos, vocês vão vir aqui e vão conferir os indicadores de vocês. Nessa parte não precisa alterar nada, inserir nenhum dado. Conforme vocês preencheram ali em cima, vocês vão ter os números aqui embaixo, tá? Que são todos fórmulas, tá vendo? Ó. Então, vocês vão ter o número de vagas de aumento de quadro, número de vagas de substituição por iniciativa do colaborador, quantos CLT vocês contrataram, quantos estagiários vocês contrataram, a média de tempo para fechar a vaga, os custos com recrutamento e seleção, a assertividade do processo seletivo e também os dados de fonte de recrutamento e seleção, de horas em processo de experiência, enfim, vocês vão ter essas informações aqui, tá? Uma coisa que é importante eu falar para vocês, tá? Por exemplo, eu tô chegando ao final dessa planilha aqui, e eu vi que não vai dar, assim, o número de linhas não vai dar para a quantidade de vagas que eu tenho que estão abrindo. O que você pode fazer? Você pode clicar aqui em cima do 18, né, no caso, sempre uma linha antes da planilha acabar, tá? Isso é bem importante. E apertar no Ctrl+, e aí vai inserir uma nova linha para você. E você não corre o risco aí de acabar tendo algum cálculo errado, tá? Ou, se você não souber fazer isso, você pode clicar aqui no 18, aqui, né, uma linha antes da planilha acabar, clica com o botão esquerdo do mouse e vai em inserir.
tá? Então, são duas formas de fazer isso, tá? Sempre uma linha antes da planilha acabar, para não gerar nenhum erro depois nessas fórmulas aqui, tá bom? E aí, o que você faz? Quando você faz isso, né, você faz uma linha antes de acabar, a sua fórmula ali, ó, ela se repete, tá vendo? As fórmulas aqui, os campos aqui, elas se repetem. O que você vai precisar fazer para garantir que essas fórmulas sejam, esses locais onde tem a fórmula em vermelho, elas sejam alinhadas também, né? Digamos assim, você tem essa informação da fórmula. Você vai vir aqui nessa, por exemplo, em cima, vai clicar na célula e vai aparecer esse quadradinho aqui, tá vendo? Daí você vai pressionar ele e arrastar para baixo. E aí você já vai conseguir trabalhar com a célula também, com a fórmula também nessa linha, tá bom? Daí você tem que fazer isso em todas as fórmulas, tá? Tá vendo que aqui eu criei várias linhas? Então, ó, eu vou ter que vir aqui no quadradinho, arrastar para baixo. E aí eu vou copiando essas fórmulas e quando eu vou inserindo as informações aqui, eu vou tendo esse resultado automático, certo? É isso aí. Daí, automaticamente, os resultados aqui vão mudando também. Então, você pode fazer isso depois. Depois, nós temos a parte do segundo semestre, que vocês devem preencher também. E aí, esses resultados anuais também vão ser automáticos, conforme os resultados do segundo semestre e do primeiro semestre, tá? Que vocês não precisam mexer em nada. Depois disso, vocês vão conseguir visualizar todas essas informações que vocês preencheram em gráficos. Então, aqui você vai ter o gráfico do primeiro semestre, os gráficos do primeiro semestre, do segundo semestre e os gráficos anuais, tá certo? Opa! Os gráficos anuais. Então, vocês vão ter os gráficos de justificativa das vagas, tipo de vagas, dados do processo seletivo, que envolvem a média de tempo para fechar uma vaga, os custos e a assertividade, né? E os dados do processo seletivo, que envolvem o número de contatos, número de participantes, número de horas em processo seletivo, número de horas em integração e número de horas em avaliação de experiência. Então, vocês conseguem fazer esse comparativo de um semestre para o outro e ter o valor anual, né, desses gráficos. Beleza. Daí, assim, o que nós pensamos? Seria bacana vocês terem um comparativo de ano para ano, né, do processo seletivo, para entender quantas vagas foram abertas em aumento de quadro, quantas vagas foram abertas por substituição por iniciativa da empresa. E para isso, então, a gente criou outras abas. Então, a gente criou a aba de vagas de 2023, que vocês devem preencher da mesma forma que a aba de vagas de 2022, certo? E vai gerar os mesmos resultados. Vai ter os gráficos de 2023, então, a aba de vagas de 2024 também, que funciona da mesma forma que a outra que eu expliquei para vocês. A aba de gráficos de 2024. E aí, por fim, a gente tem os comparativos. Então, ao longo de 3 anos, vocês vão conseguir visualizar os comparativos de um ano para o outro, tá? Já, na verdade, no final de 2023, vocês conseguem comparar o ano de 2022 com o de 2023 aqui. Então, aqui, esses dados que aparecem aqui para vocês, eles também são preenchidos automaticamente, conforme o preenchimento que vocês têm nessas outras abas, tá? Esses gráficos, então, eles vão trazer o número de vagas por aumento de quadro, por substituição do colaborador, o número de vagas CLT, PJ, a média de tempo para fechar as vagas, né, os custos, a assertividade de um ano para o outro, de 2022, 2023, 2024. E aqui embaixo vocês vão ter os gráficos referente a esses indicadores aqui, tá? Então, vocês vão ter os gráficos de justificativa das vagas, e aí, bem bacana, vocês vão conseguir comparar, assim, quantos aumentos de quadro teve de um ano para o outro, né? Quantas substituições teve de um ano para o outro, os tipos de vagas que tiveram de um ano para o outro. Vão conseguir comparar a média de tempo
né, para fechar uma vaga, os custos com processo seletivo, a assertividade, o número de contatos feitos, o número de participantes da seleção, o número de horas, né, presente no processo seletivo, o número de horas em integração e o número de horas em avaliação de experiência, certo? Que são os principais gráficos que vocês devem ter. Aqui também vão ter as comparações de fonte de recrutamento, tá? Mas isso não vai ter um gráfico para isso, tá? O mais relevante são esses, certo? Então é assim que a gente vai utilizar que vocês vão utilizar essa planilha, tá? Tendo qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Ivane.